Vamos falar um pouco sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui. Aí tá bom. Olá, pessoal. Muito bom dia. Bom dia a vocês todos, né, que estão assistindo essa live agora, a partir das 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, não é? Eu estou gravando agora, é um horário, deixa eu ver aqui, agora são 2h29 da madrugada, o horário de Brasília, aqui em São Paulo, capital, Brasil, na Zona Sul. E eu recebi uma sugestão de falar um pouco sobre este tema, sobre o universo, as galáxias, o buraco negro, os planetas, as estrelas, não é? Porque é um assunto que fascina a mente humana, fascina a todos nós. Muitas pessoas perguntam, irmão Ben, qual a sua opinião sobre vida após o planeta Terra? Existe vida após o planeta Terra? Existe vida além da iosfera, estratosfera, no espaço sideral? É possível existir vida lá? O que você acha? Nós vamos falar sobre isto a partir de agora e a minha posição não será de afirmar que exista vida fora do planeta Terra, extraterrestres, alienígenas, estas coisas, mas fazer você refletir, pensar sobre este assunto polêmico. Será que o Eterno, Deus, o Todo-Poderoso, teria criado outros povos, outros seres humanos completamente diferentes de cada um de nós? Com outras habilidades, capacidades de viver, sobreviver, respirar, onde não há oxigênio, por exemplo? Viver em um ambiente extremamente frio, que se fizesse no planeta Terra, mataria todas as vidas. Ou num planeta extremamente quente, cuja vida seria insuportável. As sondas, os telescópios têm fotografado e filmado cenas lindas, maravilhosas, não é? Mas ainda não registraram um homenzinho pequeno, verde, de olhos grandes, cabeçudo, assim como eu. Gente, eu tô carequinha assim, não fiquem assustados não, tá? Eu tô carequinha assim porque eu achei melhor cortar aquele cabelo, tava muito esquisito. A gente quando vai ficando parecendo um homem de... A gente quando vai ficando parecendo um homem de ferro, é melhor raspar tudo de uma vez só, ou então ficar parecendo meu filho fala que eu pareço o Wade quando eu... Vamos lá.
Então vamos agora bater esse papo legal, bater esse papo agradável. Como a gente vai começar falando sobre isso, não é? A gente vai começar falando sobre isso assim. Desde que o mundo é mundo, de que o ser humano existe, desde os primatas, os primórdios, do homem de Neandertal, aquela coisa toda, a clave, o homem da caverna, a história dos humanos sempre foi olhar para o céu e, através do sol, subentender que o sol seria um Deus, que a lua seria a mãe, subentender na sua imaginação em suas conjecturas e também em suas crenças de que um raio, um trovão, seria a resposta dos deuses. O tempo avança pela história e começa-se a pensar e a imaginar. Devido à ineficácia e irresponsabilidade, devido ao relaxo, ao desprezo desse ser chamado homem neste planeta, em ter provocado tanto caos por sua inteligência, ter descoberto a química, a física, o metal, as forças magnéticas, a eletricidade, as armas bélicas, os produtos químicos que prejudicaram a camada de ozônio, afetando e influenciando todo o meio ambiente, toda a natureza, todo o globo terrestre. Queimas, carbono, corrupções, carbono monóxido, carbono óxido, e tantas coisas que destruíram a vida na Terra e que vem matando tantos seres humanos. Bom dia, meu amigo. Matando tantos seres humanos. Essa evolução humana do ser humano sobre a face da Terra fez com que ele, então, partisse para uma segunda opção de uma vida melhor. Aí vai envolver a crença, as estrelas, os planetas, as galáxias, como eu disse, o Sol como um Deus e a Lua como a mãe. Então vai desenvolver essa ideia de que existe um mundo melhor, um mundo além morte, além vida física. Então começa-se a conjecturar, começa-se a imaginar um céu de glória. E esse céu além túmulo não é uma criação de Moisés, nem de Jesus. Outros povos também sempre acreditaram na vida após a morte, em outros mundos, em outras dimensões, em outros planetas, como os suméricos, como os egípcios e assim por diante. As construções imponentes dos egípcios, as suas pirâmides, as suas cidades, os seus espaços de cemitérios dos faraós, não é? Deixam isso bem claro. Os animais enterrados ali com eles, mumificados, suas joias, tudo que ele tinha, porque acreditava-se num portal, numa dimensão espiritual, num mundo além desse mundo físico. Então eu começo essa live, já tem um vídeo interessante para mostrar, 2 vídeos, não é? Esperança de um mundo melhor. Antigamente as pessoas esperavam um mundo além túmulo, um mundo melhor, com paz, com união, com igualdade, sem doenças, sem guerras, sem problemas, sem pobrezas e misérias.
perdão, sem racismos, etc. Esse mundo chamado de céu ou paraíso. Mas isto só após a morte. Essa crença na vida eterna, ela era muito aguçada, ela era muito alimentada há 60, 70, 80 anos atrás. Hoje em dia as pessoas não estão preocupadas mais com a vida eterna, com o mundo, ou mundos e dimensões, né, de prazer, de gozo, de felicidade. Não. Hoje a teologia da prosperidade trouxe o reino de Deus, já que de uma forma deturpada, um reino de Deus material, riqueza, status, poder, essas coisas. E o resultado é uma população egoísta, racista, xenofóbica, homofóbica, que não respeita pai, não respeita idoso, não respeita a vida, os animais, as árvores, o meio ambiente, as águas, o ar, nada. Então, vamos começar a trabalhar essa ideia. Existe vida fora do planeta Terra? Porque quando se fala, vem cá vocês, quando se fala de vida fora da Terra, OVNIs, objetos voadores não identificados, essa sigla mudou pela NASA, é uma outra sigla agora, porque o telescópio Hubble, se não me engano, ele conseguiu fotografar, acho que a milhares ou milhões de distância, uma cena, uma situação muito bonita, muito complexa, cheia de luzes, de cor, de vapor, aquela coisa cor-de-rosa misturada com azul. Eles não identificam aquilo que eles estão vendo como uma estrela. Só um minuto que eu vou ali atender um rapaz e já volto. Fiquem aí. Eles não ligam? Eles não ligaram? O telefone não arrumou ainda. Ah. Às vezes eles ligam lá, mas não toca aqui, não toca em cima. É um processo. Por isso eu estou aqui para ajudar vocês. Entendi. É porque teve outra vez que eu pedi e daí deu um mau problema porque ninguém interfonou. Então. Hã? É por isso que eu estou aqui, para ajudar. Sim. Mas eu compreendo, eu entendo. Até eles arrumarem tudo, vai ficar assim, mas logo logo eles arrumam. Não, eu só queria saber se tava com algum problema lá fora. Tá. Entendi. Boa noite, viu? Bom trabalho. Bom, obrigado. Ufa. Então, vamos voltar aqui à nossa conversa, ao nosso assunto. Veja bem, todas as pessoas, por exemplo, Galileu Galilei, que tentou provar, não é, que a rotação, a Terra girava e o giro da Terra dava 365 dias, não é? Em volta do Sol, ou o outro movimento em que o Sol vai girando em volta da Terra, não é isso? Tem 365 dias e tem a volta que dá de 24 horas, noite, dia. Nossa, mas para a Igreja Católica, daquele tempo, isso era feitiçaria, era um absurdo, e mata-se Galileu Galilei. Não é? E a descoberta do Galileu Galilei nos dá uma luz de que muitas vezes, quando lemos textos das Sagradas Escrituras, trata-se de um texto metafórico,
simbólico. Por exemplo, como que Josué orou e o sol parou? Josué orou e o sol parou. Josué orou e o sol parou. Ele orou, mas não foi o sol que parou. Porque não é o sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que faz esse período, não é? De viagem no espaço em torno do Sol, que dá 365 dias. Então foi a Terra que parou. Vamos colocar assim. Mas falasse isso no templo da Igreja Católica, se você não ia ser torturado, queimado vivo e morto. Até que ponto a religião atrapalha a ciência? Até que ponto a religião é uma pedra no sapato da ciência? Eu tenho um livro aqui, que está de Laurentino Gomes, não é? Eu tenho lá 1808, eu estou lendo 1822 agora, de novo, que é uma maravilha. E nesse livro, 1822, diz que um dos filhos da rainha de Portugal, não é? O filho tem uma doença gravíssima e ele precisa ser medicado pelos médicos. Mas ela não aceita que os médicos atendam o seu filho, o príncipe. Porque ela acredita que com uma reza e uma oração, que os padres salvariam o seu filho. E, infelizmente, essa criança, esse príncipe veio a morrer, porque os padres nada puderam fazer. A gente precisa entender que a ciência, a energia, a sinergia, as plantas, os remédios, mesmo os fármacos químicos da farmácia, com fitoterápicos, homeopáticos, todos esses remédios naturais, palpáveis, que se fazem ali, que se concentram no laboratório, também fazem parte da ação de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quando o Eterno mandou Isaías voltar lá no palácio do rei Ezequias, que havia sentenciado e condenado ele à morte, o Isaías diz, olha, o Senhor vai te acrescentar mais tantos anos de vida, mais 15 anos de vida. Para você não morrer dessa enfermidade, Isaías poderia ter feito o quê? Colocado as mãos oradas sobre ele, imantado um copo de água, rezado, orado, ungido, não é? Um óleo, ou pedido para Deus derramar uma luz, um fogo, um sopro sobre ele, nada disso. Isaías disse, olha, pegue folhas de figo, faça um emplastro e coloque em cada tumor que está sobre o seu corpo, e você ficará salvo. Ou seja, é algo mais claro de que Deus está atuando através da ciência também, porque as plantas são medicinais. Então vamos separar um pouco a espiritualidade, a crença da ciência. Porque eu pergunto para você, evangélico, você refuta aquelas pessoas que são os ufólogos? Você refuta veementemente de que as pessoas que foram abduzidas são mentirosas ou são esquizofrênicas, têm problemas mentais, correto? Mas só que você não passou pela experiência que esta pessoa passou. Para você é subjetivo, para ela é objetivo. Para você é bobagem, é uma alucinação, é uma coisa mental, é um distúrbio mental. Mas para ela não foi, porque quem passou pela experiência foi ela, a pessoa que foi abduzida. Agora, vamos fazer uma comparação. Eu não acredito em ET. Ah, Janete Loureiro, bem-vinda, seja bem-vinda. Você vai dizer assim, eu não acredito em ET, em extraterrestre. Eu não acredito em OVNI. Talvez você não acredite porque você nunca tenha visto fenômenos espaciais. Eu, como sou uma pessoa já andada no mundo das florestas, das matas, dos montes, aquela coisa, eu já vi coisas aqui que se eu contar para você, você não vai acreditar. Então é muito complicado. Por exemplo, se a Janete tem uma experiência particular dela, em um monte, em uma praia,
em um lugar deserto ou na casa dela, se ela vê alguma coisa, ela está vendo aquilo, ela está vivendo aquilo. Se ela vê alguma coisa, como é que eu posso dizer que ela é mentirosa? Se ela está dizendo que ela viu. Agora, ao contrário da Janete e de todos os exemplos que eu estou dando, tem um rapaz que está lá em Jerusalém, ele também é judeu, ele fica com uma vara, com um saco de estopa, com a sua mulher. Olha, como que ele pode... Ele sim, eu contestei ele, porque ele disse que quando ele esteve na Argentina, ele usou o termo, que eu não vou lembrar agora o termo, não é Poseidon, é um outro termo, é um termo que está lá na Bíblia, que Jó fala, é um termo em hebraico, e esse termo em hebraico não se refere a demônio e nem a espírito maligno, nem uma entidade que fala. Ele se refere ao crocodilo do rio Nilo. Quem terá força, quem vai encarar o crocodilo, né, que das suas narinas saem fumaças, seus olhos são vermelhos como fogo, a sua couraça é o crocodilo. Não é um espírito maligno, mas o rapaz diz que conversou com esse espírito maligno na Argentina e que esse espírito o enfrentou, o ameaçou. Aí você já vê algo meio que fora da normalidade, algo meio que esquizofrênico, porque ele está pegando uma base bíblica que não diz respeito no original hebraico, diz que aquilo é um espírito, mas é um crocodilo, é um hipopótamo, é um elefante, sabe? É por isso que é interessante estudar. Então, agora olha só, as pessoas têm direito de não acreditar, mas elas têm o dever de respeitar. Eu não acredito em vida de outros planetas, irmão bem. Não acredito que pessoas viram extraterrestres. Não acredito que é possível viver em outros planetas que tem outros mundos. Mas se você pegar a Bíblia e ler, você vai acreditar que a cobra falou com Eva e Adão no Jardim do Éden. E aí? Mas se você pegar a Bíblia e ler, você vai acreditar e vai querer convencer as pessoas de que um anjo falou pela boca de uma jumenta com o profeta Balaão. Mas se você pegar a Bíblia e ler, você vai acreditar que Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Linguagem simbólica, metafórica, para um eufemismo de morrer. Assim como Enoque morreram. Não foram arrebatados, não estão vivos em lugar nenhum. Mas suponhamos que esses homens, Elias, Enoque, Melquisedeque, suponhamos que esses homens, Yeshua, Jesus, fossem um tipo de extraterrestre. Por que extraterrestre? Extra, que está fora, exterior, extraterrestre, está fora da órbita terrestre, de outro mundo e de outro planeta. E se lá no final das contas for verdade? E se os extraterrestres existem? E aí? Por que nós temos que nos arrogar tanto se somos um dos menores planetas dentro de uma imensidão, de um espaço incomensurável, indescritível, incalculável? Por que só nós estaríamos vivos aqui, nesse planeta? Por que o Criador criaria só nós? Fica até o final que eu vou te mostrar uma ilustração que eu fiz aqui do hebraico. Você vai ficar de cabelo em pé. Quem tem dentadura, cola com corega porque vai cair. Você vai sentar para trás, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Os judeus, não é? Eles acreditam em 7 céus. Vamos lá. Os 7 céus que os judeus acreditam. O primeiro céu é o céu Vilom, Shamaim ou Yerot. Primeiro céu, ou primeiro mundo. Que significa cortina ou tenda, aquela coisa. Lá encontra-se a arca do pacto celestial que ilumina o mundo. Essa é uma crença, tá bom? Segunda crença dos judeus, segundo céu é o Raquiá, que é o firmamento, a expansão, onde encontra a Academia de Estudos Celestiais, Yeshivas Shel Mahalá. E depois tem o terceiro céu,
que é o Sherakin, que são os pulverizadores ou nuvens. Você vai entender que eu vou colocar o vídeo do Rabino aqui. O quarto céu, a quarta dimensão, o quarto planeta, o quarto mundo, que significa é o Zvut, que é o templo ou casa. Ou seja, a Jerusalém ou a Jerusalém celestial espiritual. Depois temos o quinto céu ou o quinto mundo espiritual, que é o Mayon. Espera só um pouquinho. Então, tudo isso que eu estou falando é conceito, né? Boa noite, tudo bem. Tudo isso que eu estou falando é conceito, tá bom? Não é uma realidade, uma afirmativa, é uma questão de crença, de tradição, que está na tradição judaica. Mas vamos lá, tem o quinto céu, ou o quinto mundo, quinta dimensão, que é o Mayon, que é a habitação ou morada, que é a morada dos anjos, dos malaquins. Sexto céu, que é o Mahon, Shmer Shamaim, quer dizer, a habitação abaixo do trono. Né? Aqui se faz juízos, né, sobre a terra, perdões, misericórdias e também condenações e castigos. E o último céu, que é o sétimo céu, é o Avarot, o mais glorioso, onde se encontram as bênçãos, tesouros de paz, virtudes e a alma, o espírito dos justos que saíram dessa vida. Isso é a questão do cristianismo. Agora vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, presta bem atenção. Será que somente somos nós que existimos nesse planeta, nesse mundo aqui? Será? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que esse vídeo vai nos falar, ok? Presta bem atenção, deixa eu virar a câmera para lá e depois eu vou dar uma revelação interessante para vocês. Olha lá. Opa, deixa eu ver isso aqui, acho que eu tenho que vir um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver assim. Opa. Acho que assim já tá bom. Vamos dar uma olhadinha, só acompanha comigo aí, por favor. Opa, aqui ó. Ainda que eu fosse a pessoa mais forte do mundo, tivesse 2 metros de altura e 50 centímetros de bíceps, eu não resistiria ao ataque de um animal feroz. Você pode ter uma reluzente caminhonete japonesa, mas ela sairia voando pelos ares, feito folha de celofane no olho de um furacão. Você pode ser o maior influenciador do Instagram, mas viraria churrasco instantâneo se um raio não fosse com a sua fuça. Somos quase 8 bilhões habitando o planeta. Milhões de nós, doutores, mas somos impotentes diante de um vírus. Olha só, vocês já pararam para pensar o seguinte: como pode pássaros, um simples pardal, uma andorinha, um pombo, como podem eles sobreviverem e voarem livremente num inverno intenso, caindo geada? Eles estão cantando. Como pode uma rã, não é? Ali, quando o inverno vai chegando no Canadá, nos Estados Unidos, nas grandes florestas e bosques, ela pegar e ela mesmo adormecer, dormir e deixar que a neve e o frio a congele e ela fica viva, ali dormindo durante todo o inverno rigoroso. Depois que o inverno vai embora, o sol vem, vai derretendo e ela começa a voltar à vida e seu coraçãozinho bater. Como pode os lagartos dos desertos, em temperaturas insuportáveis, andar, não se queimar e não morrer naquele lugar? Para pensar sobre isso, nesses animais, nesses serezinhos, não é? Que são tão pequenininhos, a gente olhando, são tão frágeis, mas são extremamente mais potentes, com grandes capacidades de sobrevivências e de suportar temperaturas aos extremos do que nós mesmos. Vamos dar uma olhadinha aí. Visto do alto, eu sou menor do que a menor das ilhas.
A metrópole de São Paulo não é nada perto da imensidão da floresta amazônica. A floresta amazônica é apenas uma mancha verde no coração da América, que é apenas um pedacinho do planeta Terra. Vista do espaço, a imensa Terra é apenas uma bola azul. A Terra parece uma bolinha de gude ao lado de Júpiter. Júpiter também parece uma bolinha de gude ao lado do Sol. O Sol, nosso astro maior, é 1.700 vezes menor do que a estrela UY Scuti, e ela é apenas uma das 200 bilhões de estrelas que vivem na Via Láctea. Nosso sistema solar inteiro é apenas uma fração pequena da Via Láctea, e a Via Láctea é apenas uma galáxia no meio de prováveis 100 bilhões de outras galáxias. Isso, você ouviu certo, 100 bilhões de galáxias, 11 zeros. Há quem diga que são 2 trilhões de galáxias. E tudo isso é apenas o que chamamos de universo observável. Se tivéssemos colocado Universo observável. 100 bilhões, 2 trilhões. Janete e o Roberto. Vocês acham que só existe a gente? Você acha que só nós existimos? Um planeta tão pequenininho? Bora lá. Adão e Eva a bordo de um foguete, viajando na velocidade da luz, logo após lancharem uma maçã, eles estariam ainda muito longe de atingir os limites do universo. Então, o recado é o seguinte: não interessa o quão importante a gente acha que é. Na realidade, a gente não é nada. Melhor a gente abaixar a bola e colocar o rabinho entre as pernas. A gente ainda vai ter que comer muita farofa de estrela e tutu de cometa se um dia quiser ser promovido à categoria de cocô cósmico. Precisamos compreender a escala da nossa insignificância e respeitar esse maltratado planetinha azul que nos dá abrigo, berinjela, morango e Nutella. Nós precisamos do planeta, o planeta não precisa da gente. Ter consciência da própria pequenez é o nosso maior gesto de grandiosidade com esse universo que nos... Muito bom. Eu vou tirar esse vídeo e agora eu quero colocar um outro vídeo que eu acho importante. Vamos ver agora o que o Rabino fala pra gente, tá bom? Lama Rabin, olha lá. Entendendo aí os 7 céus no conceito judaico, depois eu venho dar uma palavra sobre isso. Beleza? Vamos lá então. O Talmud, no Tratado de Hagigah, existe uma discussão entre Rabi Yehuda, o sábio Rabi Yehuda, e o sábio Reish Lakish. Rabi Yehuda lhe diz que existem 2 níveis celestiais. Como nós falamos no versículo, Hashamayim u'shmei Hashamayim, o céu e o céu dos céus. Por sua vez, Reish Lakish, outro sábio talmúdico, ele opina que, na verdade, existem 7 céus. E lá ele enumera o nome desses 7 céus. O primeiro céu, ele chama de Vilon. Olá. Vilon, traduzido em português, é como se fosse uma cortina. Que, conforme a ideia dele, esse céu, ele funciona como uma cortina. De noite, ele encobre todo o céu, impedindo que a luz do sol se propague para a terra, por isso fica escuro. E de dia, ele é retirado e então a luz do sol aparece e traz o brilho para o mundo. Nós sabemos que não existe cortina nenhuma, não é, pessoal? Nós sabemos que é a translação, a rotação de 24 horas, que a Terra roda, né? Na sua rotação durante o dia, e aí os países, o lado da Terra, cujo Sol está parado, ok? A Terra vai girando devagarinho, 24 horas, e ao mesmo tempo fazendo outro giro em torno do Sol. E aí o lado que está pegando o Sol não tem cortina nenhuma, nós sabemos que isso é um conceito, uma inspiração,
é uma crença, beleza? O segundo céu é chamado de Rakia. Lá é onde se encontra o Sol, a Lua, todas as estrelas e todas as constelações que formam os signos. O terceiro nível celestial é chamado Shhakim, que lá se encontra um moinho onde é moído a man para, na época que o povo de Israel estava no deserto, que eles se alimentavam do maná, lá nesse nível celestial é que era moído o maná, chamado Shhakim. Já o quarto céu é chamado Zvul. Zvul é onde se encontra no nível celestial. Olha, vamos falar sobre isso aí que ele falou, que é o, digamos, o terceiro céu, não é? O terceiro céu, que é o Sherakim, não é? Onde existem os pulverizadores, ou o pessoal que produz as nuvens, não é? Aí vai ficar parecendo aquela historinha, né, das fadas, não é? Onde cada uma tem a sua tarefa, cada uma produz uma produz nuvem, outra produz chuva, outra produz, enfim, perfume, outra produz aquilo outro, a luz. Então, assim, os evangélicos têm esse arquétipo, têm essa herança dessa crença em tornar algo poético, algo imaginário, conceitual, né, que não é real, ok? Em algo literal na mente deles. Você viu aí que ele está falando do terceiro céu, onde é fabricado o maná. Todos nós sabemos que passamos pela faculdade, estudamos, quem já foi em Jerusalém, quem já foi nas regiões da África, toda aquela região, ok? Sabe que o maná, que eles creem que veio do céu, que Deus mandou, segundo a narrativa de Moshe, lá no livro de Êxodo, o Shemot, que o maná nada mais era do que, na verdade, restos de uma seiva que besouros comiam de uma planta, né, se alimentavam, e quando esses besouros voavam aos milhões ou milhares, né, ou milhões, eles soltavam no ar, entendeu? Eles defecavam. E essa fezes vinha com proteína, nutrientes, com tudo que você possa imaginar, e claro, com um sabor gostoso, com um sabor doce, com um sabor que lembra mel, uma espécie de uma farinha que caía, né, sobre o chão, o gramado, as flores e as plantas, ok? É igual um tipo de café muito saboroso, muito gostoso, que ninguém sabe, mas ele é produzido pelas fezes do coati, não é? Em alguns lugares aí fora do Brasil. Mas enfim, não é? É uma questão de crença. Por isso que tem que tomar cuidado para não incorrer no fanatismo, na bitolação, espiritualizar tudo, satanizar tudo, inclusive a própria ciência. Vamos continuar aí. A cidade de Jerusalém. Esse é o quarto céu. O Beit HaMikdash, o templo. O quarto céu está falando sobre a cidade de Jerusalém. Não é aquela cidade de Jerusalém que você vê aí na televisão, estão bombardeando lá, não, tá? É um conceito espiritual também. Jerusalém do céu, tá bom? Como vai falar em Apocalipse, João, etc, etc, etc. E é por isso que eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto. Sagrado, logicamente, nós não estamos falando da cidade de Jerusalém física aqui embaixo. Mas nossos sábios dizem que existe Jerusalém, aqui embaixo nesse mundo, existe também o conceito de Jerusalém Shalmala, Jerusalém que se encontra nos mundos superiores. E esse Jerusalém se encontra nesse nível celestial que é chamado Zvul. Lá se encontra também o templo sagrado, quer dizer, o templo superior, e aonde se encontra o altar, e o anjo Michael, ele que faz as oferendas nesse altar. O quinto nível celestial é chamado de Maon. Maon é onde se encontram anjos celestiais que diariamente entoam músicas para o Criador. E próximo nível, sexto nível, é chamado Machon. Lá nesse Machon se encontram depósitos de neve, depósitos de
granizo, depósitos de vapor, que Deus usa para mandar para esse mundo quando é necessário, ou em termos de trazer um castigo, ou às vezes para a necessidade do mundo. E o último, sétimo... Então, vocês estão vendo, gente, olha, é por isso que é complicado, não é? Eu vou discordar do Rabino, com toda a cuidado, com todo o carinho, com todo o respeito. Nota-se que é um homem religioso, é um rabino muito sério e fala com propriedade dentro da tradição, dentro da Kabbalah, do Zohar, dentro da Bíblia mística, com toda a sua crença, não é? E isso deve ser respeitado. Mas você acreditar que lá no céu existe um departamento onde eles fabricam neve e tempestades e chuvas tanto para abençoar ou para castigar, amaldiçoar, como tsunamis, furacões, El Niño, não é? Maremotos e terremotos, isso eu não acredito, porque Deus não faz uma coisa dessa. Repito, os maiores responsáveis por tudo que está acontecendo no planeta somos nós mesmos, os homens, não é? Vamos lá. Por isso é que tem que tomar cuidado com esses conceitos, porque o evangélico escuta isso e fala assim, Deus está pesando a mão no mundo. Bem feito. Eles não foram para a minha igreja e não aceitaram Jesus. Olha o que está acontecendo lá. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, aí lá onde está a irmã Janete. Olha o que aconteceu lá, não sei onde, na Pedra do Bumba. Olha o que aconteceu nos morros, que deslizou tudo e matou um monte de gente. Não, Deus não está por trás disso, gente. Por favor, tá bom? Céu é chamado Arvot, onde se encontra a justiça, onde se encontra os tribunais, onde se encontra também a caridade, e onde se encontram almas dos sadikim, as almas que ainda não vieram para esse mundo, e também onde se encontra um orvalho especial que Deus vai usar no futuro para ressuscitar os mortos. Dessa forma, nós entendemos que esses 7 níveis celestiais não estão se tratando de níveis físicos. Realmente, onde se encontra o Sol, a Lua e as estrelas é um nível físico. Então, tudo, na verdade, isso aqui está num sentido mais abstrato. Algo que simboliza algo mais profundo, que realmente nós não entendemos ao certo o que isso significa. No entanto, existem sábios, estudiosos da Kabbalah, que eles falam que, na verdade, esses 7 céus são uma simbologia dos 7 atributos divinos que eles, na verdade, controlam o mundo do lado espiritual, que existem 7 atributos divinos, Chesed, a bondade, Gvurah, a severidade, Tiferet, a beleza, que também é a misericórdia, Netzach, a vitória e a teimosia, Hod, o brilho, e Sod, o fundamento, e Malchut, o reinado divino. São 7 níveis celestiais que estão ligados com 7 atributos divinos. Então, dessa forma, também, aqui não se trata de 7 níveis celestiais físicos, mas muito também... bom. Aqui tá bom. Eu vou encerrar aqui o vídeo do Rabino e nós vamos, então, ir para a palavra aqui agora. Deixa eu virar aqui para mim. Peraí, deixa eu arrumar. Opa, virou? Vamos para lá. Opa, quase caiu aqui o negócio. Vou arrumar aqui. Opa. Acho que assim tá bom. Então, entre a verdade e a ciência, e não mentira, mas o conceito, a imaginação, o mundo utópico, a crença. O que você acha? Você acredita que existem 7 dimensões e 7 céus dentro de toda essa estrutura, dessa alegoria que o Rabino falou? A maioria dos judeus, Hassidim, e os religiosos, sim, eles acreditam. Eles devem ser respeitados por isso. Agora, como ficam as histórias do arrebatamento das pessoas que são levadas para outras dimensões, têm experiências de paraíso, caminham com anjos, vão até um lugar, tem a questão do túnel e depois elas voltam? Se você acredita nessas experiências, que eu acredito, e eu sei que elas existem,
Por que você não pode acreditar também num arrebatamento ou numa abdução de uma pessoa que foi abduzida por um ser? Vamos retirar esse estereótipo, essa nominação ou denominação de espíritos malignos, demônios, coisas horríveis. Não. E se forem anjos, seres espirituais? É que, para o cristão, a palavra espiritual, ela tem uma entonação só de espíritos, assim, com asinha ou com chifre, aquela coisa. Mas a verdade não é isso. Seres espirituais são seres tão reais quanto eu e quanto você também aqui neste mundo, extraterrestre, fora da Terra, fora do globo terrestre, fora do normal, do físico normal humano. Inteligências elevadíssimas acima de nós. Eu vou mostrar uma coisa que você vai ficar de cabelo em pé. Mas, vejam só. A religião tem muito dessas coisas. E os grandes líderes, né? Os grandes profetas sabem do que eu estou falando. Assim como os presidentes dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha, da França, eles sabem que existe outros seres, outros irmãos. Você já ouviu falar nos Anunnakis? Vamos lá, olha só. Vamos ler aqui uma passagem bíblica que eu acho que você vai começar a refletir um pouco mais sobre isso. A gente precisa bater esse papo, a gente precisa ocupar a nossa mente, partilhar um pouco dessas coisas, porque eu tenho parente em Israel, eu tenho amigos em Israel, eu tenho professor em Israel, que não se tem notícia. Então está muito difícil, está muito complicado, está muito doloroso. Por isso, vamos ocupar o tempo um pouco. Vamos tentar esquecer um pouco, orar, suplicar, interceder, pedir a mão de Deus, não só sobre Israel e Jerusalém, mas sobre a Palestina. Não é justo que senhoras, mulheres idosas, mães, jovens, crianças, morrerem como se mata barata, por capricho, por ódio, por fanatismo, dos dois lados. Por isso que eu estou aqui falando com você, para ocupar um pouco a mente. Então, assim, como que você interpreta as palavras de Jesus no Evangelho 14, versículo 2? Os judeus, eles, como você viu, creem em 7 dimensões, em 7 planetas, em 7 mundos. Mas você acha que é só os judeus? O Espiritismo também acredita, primeiro mundo dos Espiritismos, na doutrina espírita, no conceito espírita kardecista. Trevas é o primeiro mundo. Segundo mundo, o abismo. Terceiro mundo, a crosta terrestre. Quarto mundo, umbral. Quinto mundo, a esfera de transição. Sexto mundo, não é? A esfera do amor universal. Sétimo mundo, a esfera direcional. Olha! Mas não para por aí, o islamismo também acredita em 7 mundos, não é? Primeiro é o Raf, o mais baixo. Segundo é o Kaidum. Terceiro é o Maruro. O quarto é o Arfalum. O quinto é o Rayoum.
o sexto é o arroz e o sétimo é o Aima. Então você vê que todos os povos, cada qual tem a sua crença nesses mundos, nessas dimensões e nesses planetas. Mas veja só, por que será, Roberto e Janete, e você que me assiste, quando essa live chegar aí no seu grupo do Facebook, qual o propósito de haver tantos planetas hoje inabitáveis? Você nunca parou para questionar e pensar nisso? Você viu que são 200 bilhões de galáxias, não é? 2 ou 3 trilhões. Então, não dá para você calcular, porque é muita coisa. Talvez, numa comparação mais rasa, é como se toda a existência fosse você. Nesse momento agora, você sentado aí, ou deitado na sua cama, olha para você, para o seu corpo, imagina um micróbio no chão que você não vê, mas você anda e você pisa. Imaginou? Nós somos esse micróbio, em comparação com toda essa estrutura de mundos, dimensões, galáxias e existências. E aí? Você acha que nós estamos só nesse mundo? Mas qual foi o objetivo do Criador em criar o Sistema Solar e todos esses planetas? Por que será? Se você não tem a resposta, eu tenho para te dar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Jesus vai dizer em grego. Deixa eu colocar lá para você acompanhar comigo. Vamos ver se vai dar aqui em grego. Opa! Deixa eu ver como é que vai ficar lá. Eu vou aumentar aqui para você ver. Vamos ver como é que vai ficar. Volta para lá. Vira para lá. Virou? Opa, aí. Aqui eu vou ter que tirar aqui esse. Vamos deixar aqui assim. Vou virar aqui assim. Será que dá para ver? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar mais um pouco. Aumenta mais um pouco. Volto pra cá. Não consigo. Eu tenho que tirar aqui, tá? Desculpa aí a bagunça. Aqui, ó. Em grego. João capítulo 2. O que está escrito aqui em João capítulo 2? Olha lá, ó. Ó. Cadê a mãozinha? E a mãozinha aqui. Evangelho de João, capítulo 2. Em grego. Enteoikia tou, patros mou, monai, palaisin, eidemen, opa, aqui no 2, palaisin, eidemen, não é? Demieipon, animin, choti, poriomai, retoimasai, topos, retoimasai, opa, olha o 2 aqui, retoimasai, topos, rimin. O que ele disse aí? Ele disse assim, e na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Prestar atenção? Na casa de meu pai há muitas moradas. Agora, volta para cá. Deixa eu ver aqui. Quais moradas eram essas? Quais moradas eram essas? Quando que elas passaram a ser espirituais? Ou seja, o acesso a elas, a chegada a elas, só após a morte física.
talvez estas moradas que Jesus se referiu ali aos seus discípulos não fosse todo o complexo solar, os planetas, onde o plano do Criador e do Pai seria perfeito, um sistema solar para cada tipo de filho, para cada tipo de, digamos, pele, etnia, e aqui eu não estou fazendo apologia a racismo e nem a segregação, porque os antropólogos já ensinam que, por exemplo, os povos africanos têm a sua melanina forte, têm o seu cabelo forte, como uma espécie de escudo protetor da força do raio e a resistência da pele. Não seria, talvez, o planeta quente para os os africanos? Não seria o planeta mais frio para aqueles de pele branca que estão acostumados, os europeus que estão acostumados, os franceses, suíços, alemães, poloneses, italianos, portugueses, que estão acostumados ao clima do inverno, cujo cabelo é apropriado, a pele é apropriada? Pode ser uma bobagem que eu esteja falando aqui. E peço desculpa e perdão se eu estiver ofendendo alguém. Mas vamos racionalizar direitinho. Cada planeta para um grupo, cada planeta para um povo, para povoar esse planeta, para crescer nesse planeta e assim até alcançar tantas outras galáxias como você viu aí. Seria esse o plano do Eterno? Por que não? Por que não poderia ser? Nós não temos animais, como eu disse, lagartos, que são capazes de suportar o calor daquela areia do deserto, do Saara. O calor do deserto, eles andam normal, eles não queimam, não se queimam, tem toda uma estrutura biológica dentro deles. Seriam eles animais pré-históricos? Seriam eles seres que vieram também de outro mundo para aguentar toda essa tensão de calor ou de frio? Tudo aqui é uma reflexão, não estou afirmando nada, tá bom? Mas é interessante. Então, assim, o homem só passou a depender do oxigênio. Segundo o conceito bíblico, o homem só passou a depender de remédio. O homem só passou a depender de água e alimentação, carboidrato, proteína, depois que ele pecou, que veio a morte, o óbito ao mundo. Será que o homem foi feito para viver somente no planeta Terra? Será que esse monte de etnia foi feito para viver somente no planeta Terra? É interessante, não é, Roberto? Fala alguma coisa, Janete. Fala alguma coisa, Roberto. Então, aí você calcula. Se o homem não tivesse morrido, não tivesse cometido o ret, em hebraico, o pecado, se o homem não tivesse recebido a morte no seu corpo físico, teria cada etnia, cada grupo étnico, teria alcançado Marte, Plutão, Vênus, outros planetas, outras galáxias, teria conhecido e reencontrado outros seres, outros irmãos, que talvez existam, e por que não, tantos outros seres? E aí? A casa de meu pai há muitas moradas. Interessante, não é?
duplo sentido ou só na questão espiritual? O Allan Kardec vai dizer que a casa, né, de meu pai, que Jesus se refere, são as colônias, dimensões e outros mundos espirituais. Mas presta bem atenção nisso aqui. Jesus, quando está morrendo na cruz, existe um ladrão que diz, mestre, me perdoa. Eu sei que eu estou aqui, eu sei que nós estamos aqui, porque cometemos erro, pecado, crimes nesse mundo. É justo que estejamos aqui, mas o Senhor não. Que crime o Senhor cometeu? O Senhor não cometeu crime nenhum. E eu sei que eu vou morrer. Estou sentindo que está chegando a minha hora. Mas quando o Senhor chegar no paraíso, lembra-te de mim quando lá entrares. E Jesus vai dizer, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Que lugar é esse? Que paraíso é esse? Será que era um daqueles 7 céus? O último que é o Avarot, que é o lugar onde estão os justos. Lembra que eu falei, Roberto, das dimensões espirituais? Explicando de forma simples, não é? Sobre as pessoas que desencarnam e vão para essa dimensão, pessoas boas, que trabalham do outro lado. E como Jesus mesmo disse, essas pessoas não casam, não estão em casamento, porque são como os anjos. O anjo faz o quê? Um anjo louva, um anjo trabalha, um anjo é mensageiro, a palavra correta, Malaquim, leva mensagem, traz mensagem. Um anjo trabalha, ele ajuda, ele abençoa as pessoas, ele livra pessoas. Então, seus parentes, meus parentes, são também anjos, podem aparecer, estão nessa dimensão, o Avarot, em hebraico, que é o último céu. Mas vamos ver mais uma passagem aqui, onde o apóstolo Paulo agora, o Shaul, ele vai dizer assim, não é? Opa, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. O apóstolo Paulo vai dizer assim, gente, ó, presta atenção, na sua segunda epístola, capítulo 12, versículo 2 e 4. Vamos dar uma olhada no que o Paulo está falando lá, na segunda epístola, né? Capítulo 2, versículo 2 e 4. O que será que Paulo está falando lá, hein? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Deixa eu colocar aqui assim. Opa, não vai cair tudo aqui. Eu vou colocar lá para vocês poderem ver como é que está lá no grego, tá bom? Aqui na internet, vira. Vamos lá. Opa, que maravilha. Olha aí, ó. 2 Coríntios. Opa. Deixa eu mais pra cá um pouquinho. Eu quero pegar aqui. Olha lá. 2 Coríntios, tá aqui, ó. A mãozinha aqui. Cadê a mãozinha? Aqui. 2 Coríntios, capítulo 2. Tá dizendo assim aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, ele tá falando assim aqui. Ó. Oidá, 12:2. Oidá antropon, oidá antropon em Cristo, ok? Proenton, decatessaron, eite ensomati, ok oidá, eite ectos tos somatos ok ouda, roteus ouden, harpagentan, tontoyo, rios testou, ora no. Então, o que ele disse aqui? Ele disse, conheço um humano, eu vou ler mais um outro versículo aqui, conheço um humano em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. O que é o terceiro céu que o Rabino estava falando para a gente lá?
terceiro céu é o lugar de trabalho, é o Shekhakim, né? O Shekhakim, lugar de trabalho, lugar de serviço, de provimento das bênçãos, das coisas espirituais, ok? Ao mundo físico. Olha que interessante isso, Roberto. Mas o Paulo, mais para baixo, aqui no versículo 4, aqui, ó, tá vendo aqui o versículo 4? 2 Coríntios 12, versículo 4, ele vai dizer assim, Rosti repargen eiston paredeison. Rosti repargen reiston, tá vendo? Paredeison, cadê aqui o 4? Paredeison, caí, eucosen, a renta, rematar, chaokios exon, antropo, lalesai, ou seja, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ouviu palavras indescritíveis de que ao homem não é lícito falar. Volta para mim aqui agora. Então, olha que coisa interessante, não é? Se você estivesse no tempo do apóstolo Paulo, Janete e Roberto, eu, todos nós, no tempo do apóstolo João, aquele que escreveu o Apocalipse, se nós estivéssemos junto com Jesus no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, e víssemos aquelas glórias de luz, aquela coisa tudo em volta dele, seu corpo acender, e víssemos espíritos de Moisés e Elias, como que nós descreveríamos isso? Preste atenção na linguagem de João, na linguagem de Daniel quando vê anjos, na linguagem do Apocalipse quando João escreve. Faça uma comparação. A Nova Jerusalém, cristais, ouro, jaspe, luzes, colorido. Faça uma comparação e dê uma olhada nas fotos que a NASA tem sobre planetas, galáxias, Via Láctea, sobre constelações, sobre estrelas. Se aquilo não é algo de glória que você vê e fica de boca aberta. Paulo se refere ao terceiro céu e ele diz que não tem como, são inefáveis, não tem gramática, não tem sílaba, não tem fonética, não tem letra, não tem fonte, não tem hieroglifo egípcio, não tem letras cuneiformes, não tem aramaico garítipo, não tem hebraico garítipo, não tem nada nesse mundo que possa verbalizar o código de fala, de escrita, das coisas que ele viu quando chegou a essa terceira dimensão. Portanto, meus queridos e amados irmãos, vamos fazer uma reflexão agora aqui. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar. O livro de Gênesis, Bereshit, vai dizer lá no plural, mas na verdade está no singular. É meio complexa essa questão do hebraico do Elohim. Mas eu já expliquei que a palavra Elohim, ela começa com El ou Elo, um deus cananeu, e depois vai se transformar, vai ter essa mudança de El, o El Shaddai, o Elohim, aquela coisa. Então, El começa com um Deus único, poderoso. Agora, o prefixo El é Deus. Segue da raiz, né? O tronco vai até o fim. O sufixo Rim ou Eloquim, Kim,
significa homens também, seres humanos. Presta atenção. I significa reis, significa homens poderosos, juízes, profetas e anciãos. Prestou atenção? Presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar agora. Você está vendo isso aqui? Aqui eu tenho o Yod, o rei, o Vav e o rei. Elohim ou Elohim, que significa o nome de Deus. Ok? O nome de Deus. Quem apareceu para... Quem está falando, melhor colocar assim, no livro de Gênesis. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aí assim o façamos, macho e fêmea. Façamos no plural. Não tem uma pessoa só conversando. Tem duas ou três. O que você acha disso? Elohim ou Elohim é Deus, mas também é homem, é ser humano. Yud, Rei, Vav, Rei. Agora dá uma olhada nisso aqui. Se eu pegar o Yud e colocar como uma cabeça, isso aqui como o tronco, como braços, isso aqui como do pescoço até o ventre, isso aqui do ventre como as pernas, eu vou ter isso daqui, ó. E vou ter isso daqui. Yud, Rev, Vav, Rei. Yud, cabeça. Rei, os braços, o tórax. Vav, do tórax, aqui a parte que é, embaixo do tórax, aqui no meio do coração, até a ligação, né, da bacia, do quadril, e aqui eu tenho o rei de novo. Então, Elohim, eu tenho um ser. Esse ser é homem, ser humano, é um Anunnaki, é um ser de outro planeta. E quando nós lemos no livro de Apocalipse, nós vemos assim, olha, quem tem sabedoria, calcule o número da besta, que é o número de um homem. É o número de um homem. 666 é o número de um homem, corresponde ao homem. Se eu pegar 3 homens, se eu pegar 3 Elohim, Yud, cabeça, Yud, se eu pegar o rei, se eu pegar o Vav aqui no meio, se eu fazer essa montagem, e o Vav lá embaixo, e o rei lá embaixo, eu tenho 3 seres, homem, 666. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E se esses homens forem, não é? Esses Elohims forem Anunnakis, seres que vieram de outros planetas, de outras dimensões, mas os detentores dessa verdade preferiu espiritualizar, preferiu poetizar, preferiu romantizar, preferiu metaforizar, preferiu configurar, tudo no sentido figurativo, escondendo de você a verdade. Você acha que nós estamos sozinhos nesse planeta? E para terminar, se nós não cuidamos bem do nosso planeta, deste presente ou desta casa em que nós somos colocados, você acha que o Eterno, ou que os Elohims, que os seres de outro planeta, denominados como deuses, você acha que eles permitiriam, deixariam que nós habitássemos outros planetas para causarmos as mesmas desgraças? Bombas atômicas, bombas químicas, guerras, ódio, racismo, homofobia, xenofobia, tráfico, drogas, assassinato, crimes, corrupção política, envenenamento de rios, matança de animais, comprometendo o ecossistema, os biombos, comprometendo o meio ambiente, comprometendo a energia, a iosfera, a estratosfera, comprometendo meu Deus, esqueci agora.
comprometendo a camada que nos protege dos raios ultravioleta, a camada de ozônio? Você acha que somos dignos, somos merecedores de habitar nesses lugares? E aí, Roberto, o que você acha? Lembrando que esta transmissão é apenas uma reflexão para nós pensarmos sobre o universo. Será que estamos sozinhos? Será que realmente seres que aparecem, que as pessoas veem, são diabos e demônios? Ou são realmente seres elevadíssimos que estão por aí? Na verdade, existe uma crença sobre a parúzia, que é o arrebatamento da igreja, e depois tem o Armagedon. No Armagedon, que estão querendo colocar agora lá o Irã, o Hezbollah, o Fatah, o Jihad e também o Hamas, como aqueles que vêm de Edom, que sobe o Eufrates, aqueles que vêm juntos com Rússia e com China para destruir Israel, acabar com Israel, né, com bombas, arma química, mísseis, aviões a jato, o pandemônio, o inferno, o fim do mundo, ou seja, a Terceira Guerra Mundial, onde vai se manifestar o Mashiach. O primeiro Mashiach que se manifesta é o anticristo, segundo as escrituras. Tem gente falando por aí que é o genro do Donald Trump, não é? Enfim, uns falam que é o Macron, não é? Teve um xarope aí na Zona Norte de São Paulo em 1900 e bolinha, que eu conheci pessoalmente, estive com ele afirmava que era Mikhail Gorbachev. Bom, mas, falando sério, a crença é tão fervorosa nisso que eles passam a acreditar em extraterrestre, sabe quando? Quando Jesus vier combater nas nuvens, entronizado com seus anjos, combater os homens indelicado, porque eu não posso fazer apologia e nem devo, mas a mente do crente escatológico é terrível. Querem colocar os palestinos, querem colocar as pessoas, os sírios, os libaneses, como o exército do mal que vai guerrear contra Jesus. Então eles vão começar a meter míssil, bomba, torpedo, não é? Bomba atômica contra Jesus e contra seus anjos, achando que ele é um extraterrestre e os anjos são extraterrestres. Olha até onde vai a maionese teologal desse povo. Mas vamos lá. Você acha que nós estamos capacitados, merecedores, dignos de morarmos em outro planeta? Se nós fizemos o que fizemos com esse planeta aqui, você acha que vamos melhorar em outro planeta, em qualquer outro lugar do mundo? Você acha que somos tão dignos assim de entrarmos no reino dos céus? Nessas dimensões, nesses lugares puros, lindos, maravilhosos, de paz, de amor, de igualdade? É complicado. Então pense bem antes de bater no peito e dizer que você é um cidadão do céu. Porque você não está honrando nem o paraíso que Deus te deu, que é o planeta Terra. Você não está honrando nem as pessoas, os seres vivos, os animais, as plantas, sua família, sua casa, seus vizinhos. Você não está honrando nada. E você se arroga em dizer que você vai para o céu. Que céu que você vai? Fala para mim. Até a próxima. E eu vou me aprofundar mais nesse assunto dos planetas. Tá bom, Roberto? Hoje foi só uma pequena introdução. Nunca tinha falado sobre isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Janete, por você aparecer por aqui. Que Deus te abençoe bastante, a sua casa, a sua filha, a sua neta, o seu genro, o seu trabalho, as pessoas no Rio de Janeiro. Que Deus te ilumine, te dê saúde e muita sabedoria. Obrigado, Roberto, um irmão na fé, como a Janete e tantos outros. E agora eu vou colocar essa live no meu canal do YouTube. Tá bom? Um abraço, shalom e bom dia, que já está dando, sabe que hora, Roberto? Por isso que é bom fazer a live de noite, que o tempo passa. 3h48, 4 horas da manhã. Muito obrigado e até a próxima live.